Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. A pergunta de hoje é: como que a gente pode priorizar os resultados das empresas sem perder o foco nas pessoas? Eu sou a Michelle Hack, CEO do Open the Doors. Esse é o canal de liderança X mais RI, no qual eu sempre trago líderes que são referência em liderança humanizada. Tenho dois aqui hoje para apresentar para vocês, o Christopher Toia e a Fernanda Del Boni, que vocês já conhecem no episódio número 9. E a gente sempre fala de uma potencialidade humana, um superpoder que a gente compreende que ele faz a diferença em tudo que a gente desenvolve dentro das organizações. E o superpoder de hoje é pensamento crítico. Porque com duas mentes brilhantes do meu lado, não teria melhor termo do que o pensamento crítico para a gente entender como essa superpotencialidade acontece e principalmente como a gente vai debater alguns assuntos aqui bastante complexos a respeito de governança, porque como no Open the Doors a gente trata de desenvolver potencialidades humanas, a governança aqui é para tratar principalmente de governança humanizada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz com a participação de vocês presencial. Gente, é um experimento, né? A gente fazer essa conversa presencial e transmitir ao vivo. Eu vou apresentar vocês, rapidinho aí. A Fernanda Del Boni, como eu já a convidei em um dos episódios, no episódio número 9, ela veio contar pra gente como é que a visão holística ajuda a escalar negócios. Ela é CEO da Tech Social e tem uma visão extremamente diferenciada de como tratar a equidade como skill dentro da organização, como isso realmente faz parte da cultura organizacional como um todo. Inicialmente a Tech Social começou como uma startup, mas ela já está aí 13 anos no mercado e, gente, nesses 13 anos de mercado, churn zero, com crescimento financeiro, e esse ano de 70% que ela contou pra gente. E o Christopher Toia, ele é CEO do OpenTal, Ó, coincidência com o Open the Doors, eu sei, ele gosta tanto da gente, do Open the Doors, é nosso embaixador, He4T, He+T, que é o mais importante, sempre nos apoiou desde o início. E desenvolveu aí vários conceitos, várias teses, de como é que os profissionais podem ser melhor reconhecidos no mercado, pelo seu valor, pelo valor que gera, realmente ali olhando para um conceito um pouquinho de executive as a service, que já evoluiu, já tem outros conceitos. E para falar dessa, principalmente de governança humanizada, ele já está à frente aí de startups, como advisor, como conselheiro há muito tempo, entende muito bem dessa dinâmica. Então, sejam bem-vindos. É importante ter pessoas como vocês, de mente aberta, que são inovadores por natureza e já fazem parte de conselho para a gente conseguir falar desse tema. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí para a nossa audiência, começando pela Fernanda. E a pergunta de sempre, Quem é você além do seu crachá? Então, por favor, se apresentem. Obrigada. Viu? Eu tenho que usar esse instrumento aqui. Eu tenho que... Bom, Mi, obrigada. Michelle, a gente está se falando em espaços menores de tempo, já faz um tempo. Toia, obrigada. Um prazer te conhecer, um prazer estar aqui. E no episódio 9, episódio de número 9, eu comentei o quanto é difícil a gente falar da gente sem falar o que a gente faz. Essa foi uma provocação que uma vez um amigo quase sócio me disse: Fernanda, o grande desafio é você falar de você sem falar o que você faz. Aí eu falei, caramba, quem sou eu, além do que eu faço no meu trabalho, E foi importante para mim isso, porque eu percebi que eu era algumas coisas além de trabalhar, apesar de adorar trabalhar, porque eu acho que no trabalho a gente mostra um monte de coisa da gente, mas eu era algumas coisas além de trabalhar. E aí o que eu não comentei no episódio de número 9 é que eu sou aquariana, tenho um apego, viu, à astrologia. Eu tive viajando recentemente, fui numa igreja na periferia de Paris e ela tinha todos os signos assim no chão, uma igreja
que data de 1200, e eu falei, como em 1200, assim, cristãos tinham signos? Não tenho essa resposta ainda, mas acho que é uma coisa importante, viu, Toia? Porque já estavam lá os signos no chão, e lá tinham, né, as ondinhas ali de aquário. Então eu sou aquariana, sou ligada na astrologia, acho o máximo. Quando dá alguma coisa errada, eu falo, gente, é Mercúrio retrógrado. Eu acho uma baita de uma justificativa. Assim. Funciona pra tudo, né? É igual limpar vidros, a gente usa em toda e qualquer situação. É álcool. Então, não é? Eventualmente eu tenho umas fases assim de maluca pelas plantas, mas tem uma coisa que eu não contei. Lá em casa a gente é protetor de animais, então a gente tem alguns abrigos com alguns cachorros abrigados. Nesse final de semana a gente resgatou a Cacau, e aí a Cacau foi morar num shelter ali em Mairiporã, então nas horas vagas a gente faz um trabalho de proteção junto a cães abandonados, né? Então a gente tem uma preferência aí dos cães abandonados. Eu não consigo não falar dos meus filhos, né? Eu adoro. Eu tenho 2 filhos meus, eu tenho uma enteada, então lá em casa são 3, eles são tratados todos, né, como filhos, né, num único núcleo. E aí depois dessas iniciativas todas, né, durante umas 14 horas por dia, entre 12 e 14 horas por dia, eu estou CEO da Tech Social, sou C-Level da Tech Social. Essa empresa, essa joia, fundada em 2011, ela completa 13 anos agora no mês de outubro, felizmente. E esse ano, 2024, a gente atinge a marca de crescimento de 70% de crescimento de 23 para 24. Eu vou precisar crescer mais 70 no ano que vem de novo, né? Nossa, tem que manter os números, porque isso é numerológico, né? Aquariana, aquela história toda. Então essa sou eu. Sou casadíssima com o meu querido Werner e essa sou eu. Mãe de 3 filhos, né? Dos 3. É isso. Toia. Deixa eu começar. Toma. Eu tenho que falar o meu signo, né? Então. Eu sou de Capricórnio, caso isso agregue algo para a conversa. Para o bem e para o mal, é melhor deixar para depois. Capricorniano gosta de trabalho. Gosta. Eu sou, não que eu não gosto de trabalhar, mas hoje eu prego muito o equilíbrio, né? E eu comecei, primeiro eu tenho um problema porque eu nunca tive um crachá, coitado, carteira de trabalho em branco, e eu tive uma carreira toda construída em cima de tecnologia. Essa carreira ela foi até 2021, quando eu decidi que eu não queria mais isso. E aí, óbvio que como, eu não sei se capricornianos fazem isso, mas eu fui pro outro oposto. Eu falei, agora eu quero entender de pessoas, né? E se eu for me definir em termos de ausência de crachá, tudo bem, board member, a gente acumula vários nomes que é para você preencher formulário, porque senão eles não te liberam o ingresso no Simpla, se você não escrever o seu cargo, aí eu vou escrever qualquer coisa lá. Hoje eu sou basicamente um contrabandista de ideias, então eu levo ideias de um lugar para um lugar em que essas ideias não existam, né? Mas assim, do ponto de vista prático, obviamente eu não vivo de dividendos, alguns, né? Mas como conselheiro, como CEO da OpenTal, eu foco muito no desenvolvimento do conceito dos profissionais, em que as pessoas elas não são o cargo delas, né? Aí bate um pouquinho com o que a gente está falando, mas elas são o valor que elas geram. E para o assunto de hoje, para que esse valor se torne visível, é necessário que haja a governança. Então, por isso que eu falo tanto de governança. E governança não é algo complexo, não é algo que você precisa fazer um MBA para que você tenha na sua empresa, basta que você entenda do que se trata. Eu só tenho isso. Bom, Capricórnio, né? Que mais? Eu gosto de números também, porque sou programador. Não é mais? Não mais, né? Muito bem. Você é oriental, né? Sou... Você gosta de números, né? A princípio, sim. Alguém deve ter olhado e falado, tem que gostar, né? Eu sou oriental barra, né? Espanhol também. É? É por isso que eu gosto de humanos também, tá senão já pensou, né? Tem um lance latino aí. Bom, já que a gente está falando de signos, né? Poxa, eu preciso apresentar o meu, né? Tem que você não pode deixar que eu tô com... Você tá com o seu texugo. Meu texugo tá aqui, meu microfone tá aqui. Eu sou a Ariana, né? Arianjo, gente, um amor de pessoa, né? Satanás, chame, né? De tantos meios, mas
Dizem que a astrologia me ajuda, né, a ser essa empreendedora que gosta de buscar novas soluções, né? Sempre vai atrás, busca uma nova alternativa. Então, a ideia é justamente a gente se conhecer a partir dessas energias, né, e saber como é que a gente coloca realmente torna os nossos sonhos reais, né? E os problemas que a gente enxerga no mundo, como é que a gente resolve, né? Eu acho que o autoconhecimento é bom de todo tipo de fonte que a gente puder trazer, né? Então, obrigada por vocês trazerem aí mais um pouquinho de quem são vocês, para as pessoas conhecerem, né, esse lado humano tão importante, né? Que quem está vendo eles aqui pessoalmente, né, sabe que é uma energia muito boa, assim, são pessoas muito conscientes de quem são. Para estar aqui com a gente também hoje a Tânia Leal. A Tânia é sênior na área de tecnologia, né? A gente teria uma pessoa aí com 60 a mais, né, para contar para a gente como é que é olhar para a governança tradicional desde o início que ela surgiu, mas infelizmente ela teve problemas aí de saúde, né, não pôde comparecer, e a gente vai ter um episódio especial, né, para falar com a Tânia, que eu convido depois vocês para acompanharem também. Então, gente, assim, nesse primeiro momento, né, dadas as devidas apresentações, a ideia é a gente refletir sobre o que tem acontecido recentemente, né, no nosso ecossistema aí de inovação e de negócios no país. A gente viveu uma situação bastante delicada, né, de um CEO se posicionando a respeito de equidade de gênero de uma maneira bastante indevida, né, na qual gerou muito burburinho no mercado e principalmente por esse posicionamento inadequado, levantou-se a questão, né, de, poxa, o que está acontecendo, né, com as pessoas, né, com as lideranças, para realmente chegar num ponto de colocar, né, uma informação como essa no meio digital, prevalecendo a vontade realmente né, da influência digital, né, dessa pessoa ser uma influência digital, contra toda a responsabilidade que um CEO tem perante uma organização, perante as pessoas que estão ali, né, e que realmente compromete toda a reputação dessa organização. Então, cada vez mais a gente tem começado a ver essa confusão acontecendo, desses posicionamentos inadequados, né, dessa confusão de posicionamento de influência digital, somado a um cenário bastante delicado que a gente vive agora, né? Nesse momento a gente está vivendo uma pandemia de problemas de saúde mental, por assim dizer. A gente realmente está vivendo um momento bastante delicado, né? São raras as organizações que não estão sofrendo aí por uma questão de afastamento, né, no trabalho. Tem vários dados da OMS falando que, né, das pessoas que se afastam do trabalho, 86% delas é por conta de problemas de saúde mental. Existem outros dados, né, a respeito de turnover, né, das empresas, das pessoas querendo sair das empresas, trocar de emprego. Aí teve uma pesquisa que saiu no começo do ano perguntando qual é o seu planejamento para 2024, né, esse ano que a gente está. E 50% delas disseram trocar de emprego. Né? Estava ali realmente apontando que, poxa, as pessoas não estão felizes aonde estão, fora todos esses dados de problema de saúde mental, que já reflete aí que daqui a pouco a gente está indo de 1 em cada 4 pessoas terão problemas de saúde mental no Brasil. Então, isso é um dado muito sério. Considerando que empresas são pessoas, né, a gente tem uma responsabilidade com as pessoas. E como é que fica a governança olhando para isso? Então, antes da gente falar de uma governança humanizada, a gente precisa falar do que é a governança que a gente tem hoje, né? A governança tradicional. Então, eu gostaria de ouvir vocês, né, pela experiência de vocês de mercado, essa visão inovadora, né, de dos desafios que a gente viveu até aqui, do que tem acontecido recente. Na opinião de vocês, quais são os maiores desafios e os aprendizados que a gente teve dentro dessas estruturas de governança tradicional? Né? Vou começar pela Fernanda, pode ser? Pode, então. Pode. Então, vamos lá, né? Não é um raciocínio, não é uma questão que a gente né, tem aqui um racional simples, né? A gente tem algumas boas variáveis aí para falar um pouco, e especialmente você trouxe um contexto de saúde mental,
uma fala absolutamente inadequada, indevida, versus saúde mental, versus um movimento, um êxodo acontecendo das corporações tradicionais e que não revisitam seus modelos, né, de governança e também de gestão. Mas eu entendo, Michele, que na base disso tudo, especialmente pós-pandemia, e eu acredito que talvez tenha sido um exercício da gente ficar dentro de casa, talvez a gente tenha voltado para dentro da nossa casa, que é a gente mesmo, para dentro da gente, e se perguntar, cara, qual que é o sentido disso tudo? O que é que eu estou fazendo aqui? E aí, eu acredito que alguns indivíduos, eles têm a capacidade de trazer respostas acerca dessas experiências muito violentas, e eu chamo de violenta porque durante a pandemia você não teve escolha, ou você ia para um lockdown, ou você ia para o lockdown, você ficava fechado ali e esperava aquele momento pensando no coletivo ir embora para depois você retomar uma vida razoavelmente normal, ou você fazia isso, não tinha muita escolha e espera a vacina chegar, né? Nesse processo um tanto forçado, compulsório, as pessoas elas foram obrigadas a olhar mais para dentro de si. E aí quando a gente abre essa caixinha e a gente sai de uma certa normose ou normatização social e convenção social, a gente começa a se questionar sobre um monte de coisa. E nem sempre a gente encontra respostas que nos levem para os melhores caminhos. Então, eu não acredito, veja só, eu vou falar da Fernanda, tá? Eu não acredito em limitações. Eu acho que a nossa mente ela é poderosésima, a gente produz um monte de coisa boa e a gente também produz um monte de coisa ruim. E eu não acho que não exista problema de saúde mental, mas eu acho que a gente muitas vezes não encontra as respostas que a gente precisa, acho que a gente rejeita a realidade tal qual ela se apresenta e a gente começa a ser dragado por um universo paralelo aí cheio de opções que muitas vezes serão tratados de forma endogênica. Você toma uma pílula para você ficar mais flat, para ficar mais legal, tá? E eu não acho que as pessoas não tivessem o que elas apresentam hoje, mas eu acho que foi muito difícil olhar para si e não encontrar respostas para essa caminhada nesse espaço e tempo onde a gente está, especialmente pós-pandemia, tá? Então essa é a minha interpretação de tanto TDAH, transtorno de ansiedade generalizado, o autismo se revelando junto com a ciência, porque a ciência agora tem condição de embasar tudo isso que vem acontecendo, né? Então tem ciência junto com essa expressão toda cultural. Cara, não tem empresa que vai acompanhar isso, assim, na boa, não tem, né? As empresas, elas são um construto social, elas são um produto de como a sociedade se apresenta. Se aqui fora tá uma baderna, lá dentro vai estar muito difícil de orquestrar. Tá? E aí tem uma outra mente que aparece ali no meio com disposição para organizar essa parada. Eu acho que hoje, acho muito ruim, eu penso hoje que ser C-level é uma questão quase vocacional. Tá? É chamar no peito uma responsa que você tem um preço alto para pagar. Até porque tá? Liderança é gostar de pessoas, né? Já começa por aí. E se não for muito gostar de gente, é gostar de humanidade, é gostar da expressão social, é gostar... Vamos olhar mesmo se a gente gosta de gente, tá? Porque, gente, eu que lido com a proteção animal, assim, cara, quando você olha pro ser humano, você fala, cara, será que eu gosto mesmo de gente? É isso. Sabe? Mas vocês entenderam o contexto. Então, posto tudo isso, hoje eu tenho uma ideia, eu penso que essa coisa de ser C-level e conduzir, ou elaborar, ou definir, estruturar uma condição de governança, é uma coisa quase vocacional. E as pessoas, a grande maioria das pessoas, isso é Maquiavel, elas querem um caminho para ser seguido. Muitas não querem escolher os caminhos a serem seguidos, né? 1, 2, 10, whatever knows. E aí você se coloca no lugar de dizer assim, Toia, vai aqui para a esquerda, viu? Vai ser bom pra você. Ele vai. Ele vai. E se não der bom, a culpa é sua, óbvio, tem que terceirizar, né? Ok, tá vendo? Então, como é que a gente acomoda essas expectativas humanas de direcionamento? Houve um afastamento da espiritualidade, também não tô falando de religião, não importa se é um deus ou deuses. Sentido de vida. Exatamente, as pessoas se afastam disso, por mais que essa situação, né, por ocasião da pandemia, a gente devia ter se aproximado mais desse lugar, né, e a gente fica buscando respostas talvez onde não tem resposta, que é na governança da empresa, Toia.
Cara, que loucura! Vamos entrar no zoom out aqui. Cara, é uma loucura isso. Começa em si, né? Começa olhando para dentro um tantinho. E a governança vai ser um produto desse olhar para dentro com alguma consciência, tá? É polêmico? É polêmico. E é por isso que nesse momento eu vou passar pro Toya para ele completar uma coisa importantíssima. Você falou que é polêmico, né? Mas sabe que as grandes consultorias internacionais estão falando exatamente isso? A McKinsey soltou uma pesquisa, eu lancei uma newsletter hoje, até coloquei esse link lá, falando do CEO centrado no humano. Né? De que primeiro ele faz um olhar para dentro, para que depois ele consiga trazer essa expressão. Então você é uma pessoa tendência. Tem até um negócio que eu acho que as pessoas esperam a McKinsey falar para levar validar, porque ela já tinha falado isso, mas tem que ser uma McKinsey, né? É um nome bonito. E tem muitos anos também. McKinsey para um cachorro. Eu queria peixes, eles são bem legais. É carpa? Não, é uns de R$3, é legal porque eles são coloridos. É um lebiste, tem vários, tem uns 20 lebistes. Eu não sei, porque varia a contagem de lebiste. O site de casa tem 20, o tem 10 ou tem 30. É lactobacilos. É fantástico. Falando em lactobacilos, eu queria trazer uma visão orgânica sobre governança e baseado até no que você falou. Porque antes da gente falar da questão interna da empresa, a gente precisa falar da posição do próprio humano. E às vezes as pessoas acham que eu sou rude. Chega alguém na Opental, eu me pergunto assim, o que você faz? Eu falo, você serve para quê? Para que você serve? Porque muitos humanos e muitas organizações, são meros produtores de carbono, eles não servem para nada. E deveria, né? Porque é um conjunto de células, não pode ser desperdiçado. E quando a gente fala sobre isso, o que eu acredito que seja um desencadeador desses problemas que as pessoas estão tendo? Elas de fato querem servir para alguma coisa, porque durante a pandemia elas se viram na possibilidade de perder a vida. Então provavelmente ela pensou, puxa, mas caramba, será que o que eu vivi até agora valeu a pena? E não valeu a pena assim, não, eu tenho um carro sensacional, tanto que foi o período mais barato para você comprar carro foi a pandemia. Era assim, pô, valeu a pena a minha existência? E geralmente a resposta é não. E é verdade. E o que acontece? Quando a pessoa começa a refletir nisso, aí ela volta para o trabalho. E aí vem uma questão, né? Eu lidero um grupo que é um grupo que a gente prega o talent-based business, né? Que a gente fala que você não precisa necessariamente de uma empresa para gerar valor para a sociedade. Você pode, hoje em dia, inteligência artificial, um membro assim, de alta escala, ele consegue gerar 9 milhões anos de faturamento, uma pessoa, usando IA direitinho, usando tudo direitinho, né? E um pangaré, uns 600 mil. E aí vem a questão, para que existe uma empresa? Né? Para que existe uma empresa? A empresa ela tem que ser um catalisador disso. Então, por exemplo, se entra 2, imagina assim, vamos para a matemática. Se entrou 2 aqui, teoricamente uma empresa deveria fazer com que esse valor virasse 8. O que acontece com muita empresa é que entra 2 e sai 1,5. Quer dizer, essas empresas estão virando destruidoras de valor. E aí, o que acontece? Entra essa questão dessa pessoa, em troca da subsistência, aceitar que ela seja simplesmente uma engrenagem de uma máquina que funciona mal. Então, por isso que eu nem vou falar como funciona bem, porque nós vamos desenrolar isso agora, né? Mas eu acho que começa nisso, em termos de zoom out. Então, assim, as pessoas entenderam que elas têm que ter algum tipo de serventia na empresa, elas não estão vendo sentido naquilo que ela usa para subsistência, e isso causa um conflito. E aí causa um conflito dela com ela própria, dela com o liderado, dela com o colega, e isso estoura. Sensacional. É um problema. É um super problema. E eu tenho uma tese, né, para completar esse caldo aqui e entender a percepção de vocês. A gente tem classicamente aí um movimento de desenvolvimento de performance de liderança no mercado. Né? A gente sempre ouviu como é que a gente vai estar melhor preparado para o futuro, o que é um líder do futuro. Né? Porém, entretanto, todavia, todas essas concepções a respeito de performance e de liderança sempre trouxeram aspectos de inteligência emocional, soft skills,
Mas o que o mercado fez com isso tudo? Não, gente, isso é mimimi. Né? Vamos lá. Né? Propósito de vida é quê? Abraçador de árvore. Né? A gente ouve esses termos no mercado há muito tempo. E a grande questão é, a gente chegou a ponto de mecanizar a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Eu já vi quantas vezes muitas pessoas aplicando técnicas de comunicação não violenta, de CNV, efetuando microgerenciamento. O que adianta você, né, desenvolver ali uma comunicação para que o fim seja um microgerenciamento? Não adianta de absolutamente nada. Você vai estar colocando a pressão de um outro jeito bonzinho, não é verdade? E aí, essas questões todas, elas estão começando a dificultar bastante o relacionamento no dia a dia. Então, a gente está vendo aí uma super alta performance que mecanizou a liderança, que está mecanizando as organizações, de um jeito que a gente está esquecendo do principal. Se a gente está desenvolvendo as novas tecnologias e vocês também estão aí no mercado, não trabalham com IA, mas também acompanham, assim como eu também acompanho, né? A gente bebe muito dessa fonte dentro do Open the Doors, a gente conversa muito, né, desenvolve muito trabalho de desenvolvimento de lideranças, né, de empresas de tecnologia. A gente olha para isso. A gente está desenvolvendo, né, uma maneira de aumentar a nossa produtividade de uma maneira robotizada, mecanizada. E isso tudo vai ser substituído pela IA. A primeira coisa que a gente faz é substituir o que é mecanizado. E aí, aonde é que está esse valor humano, o melhor do humano, essa inteligência emocional, esses superpoderes humanos, né, que eu sempre falo, né, e gosto de ter pessoas como vocês aqui que têm, né, esse pensamento crítico, que constrói a partir de tantos repertórios e tantas vivências. Né? Então, gostaria até de ouvir vocês a respeito disso. Né? Como é que a gente começa a transformar esse momento entendendo que esse lado humano, ele precisa ser prático, trazendo resultado. Né? Porque governança, basicamente, é para que a gente melhore o relacionamento interpessoal, no final das contas, se a gente for pensar bem, isso sempre é sobre pessoas. Então, como é que a gente faz isso, né, de uma maneira mais fluida, para que realmente a gente comece a utilizar esses pilares e nos preparar para esse futuro, para onde a gente está indo. Né? Então, se vocês puderem comentar, agradeço. Bom, partindo da premissa que a governança ela é um conjunto de normas, de regras que pacificam as relações entre os múltiplos stakeholders de uma companhia, a gente aqui não entra no lugar de ser justo, injusto, adequado, não adequado, mas a gente constrói um conjunto de regras e a gente busca, obviamente, fazer com que essas regras, elas, por meio da cultura da empresa, elas sejam internalizadas e as pessoas mesmo, sem uma câmera observando, elas tenham uma conduta conforme aquela regra determinou que elas devam ter essa conduta. E a gente pega a governança e diz, olha, mas a gente tem que partir de alguns princípios éticos e morais aqui, porque aí a estrutura da governança, ela vai afetar os stakeholders internos e ela também vai afetar toda a sociedade, né? Ela vai impactar positivamente toda a sociedade. Então, na teoria, como o Toya disse, é uma coisa muito simples. Eu fiz o MBA em governança, tá? Isso aí você esconde, isso faz uns anos, inclusive. Chove em governança. Temos uma especialista, gente. A gente falava em governança e sustentabilidade empresarial. A gente não falava em ESG ainda. O conceito ESG ele veio um tanto depois, né? Mas é basicamente isso. Então, como é que eu construo um conjunto de normas aqui que vai pacificar as relações aqui dentro e vai, de alguma forma, impactar positivamente o que está lá fora, mitigar, remediar algum dano, né, alguma coisa nociva. É uma decisão do construto que é uma companhia, qual é o propósito dela, né? O que ela quer deixar. Se a gente olhar para uma corporação aí mais centenária, mais antiga, e tem uma questão geracional aqui também, eu vejo sim tem uma questão geracional. Quando a gente mirava, a gente tinha ali os leads normatizando mais, né, economicamente falando, olha, o dever de uma companhia gera lucro, ela paga os impostos dela, e aí com esses impostos, o primeiro setor diz o que vai acontecer com esses impostos, a companhia não tem nada a ver com isso, isso aí
isso aí foi revisitado e a gente já não vive mais sobre essas bases, mas, de novo, Michele, eu acredito muito que a gente deposita nos conceitos e nas teorias algo que o nosso próprio autoconhecimento com certeza nos traria como resposta e seria o nosso farol, o nosso guia diariamente, tá? A gente muitas vezes prefere acreditar muito mais num conjunto de normas ou de regras que são importantes, porque a gente precisa pensar coletivamente, o coletivo está acima do indivíduo. Para mim, o maior senso de ética é o coletivo acima do indivíduo. Tu já ouviu o Clóvis de Barros falando que ele foi pegar um avião do Japão para o Brasil de volta? E ela também é oriental. E aí tinha um japonês na frente dele, né, um oriental na frente dele, que a hora que ele inclinou a poltrona e ele percebeu que o Clóvis de Barros se mexeu na poltrona de trás, o japonês voltou imediatamente, ele passou 16 horas sem mexer na poltrona dele e ele tinha direito de fazer isso com a poltrona dele, mas por que ele não fez? Porque ele não quer incomodar quem está atrás. Então, hoje a gente também se individualizou absurdamente quando devia pensar um tanto mais coletivamente, né? Então, olhar para si, entender bastante de si e depois olhar para fora com um olhar de sociedade, aqui a gente é um time, isso para mim é governança humanizada. Tá? O mundo não precisa dessas falas polêmicas, homens podem, mulheres não podem. Hoje veio uma nova. Mulher inteligente não vota em mulher. Tá? Porque mulher menstrua, tem um ciclo menstrual irregular, e aí quando ela tá perto de menstruar, ela é maluca. Nossa, não, gente. Cadê o autoconhecimento? Aí eu olho pra isso e falo, cara, tem uma legião que segue esse tipo de coisa, porque a tecnologia deu acesso a isso. É verdade, porque isso já existia antes, só que a diferença é que agora é visível. Exatamente. Assim, você democratizou o acesso a um monte de narrativa, distorção e etc. É um efeito nocivo e tangencial. E aí, cadê governança disso? Porque você não está pensando no impacto para a sociedade de uma fala agressiva, nociva, como é sexista. Puxa, uma coisa que eu não consigo nem qualificar, viu, Toy? Eu não consigo nem... E aí eu olho, eu consigo me divertir um pouco e ver com um certo bom humor, porque se... Sim, eu até tinha umas pessoas com cadeiras que eu via lá no Grajaú, achei super criativo isso. Um novo filtro, né? Alguém andando cadeira. É E você olha pra isso e fala, cara, as pessoas elas não estão pensando no impacto de suas falas no coletivo, sabe? E aí isso me remete também ao Stephen Hawking, né? Um cara que muito cedo desenvolveu na nossa física moderna, talvez uma das teorias mais importantes que a gente tem para compreender o universo. O universo não é compreender o trauma infantil que alguém teve, e não minimizando, porque é importante, mas, cara, um belo dia um cara que era todo torto, numa cadeira de roda, ele teorizou sobre o que é o universo. E até o último dia da vida dele ele dizia, enquanto a vida há esperança. Onde é que está a limitação do ser humano, gente? Não é na capacidade física ou nas experiências que ele tem. É na mente desse ser humano. A gente é imparável se a gente decidir isso. E a governança pode ser humanizada sob essa perspectiva. Agora, se a gente ficar muito egocentrado, muito fechado em si, muito voltado para si próprio, o nosso universo interno ele é caótico mesmo, né? Eu não acho que a gente consiga resolver numa passagem isso não, e nem em 10, viu, Toy? Eu não acho que resolve não. Acho que vale olhar para fora. Tem que fazer isso. E até quando você trouxe essa questão da performance máxima, isso é um resultado da Revolução Industrial, que é o que de fato estabeleceu o nosso modelo de trabalho atual. Inclusive houve uma revolta. Que não se aplica hoje, não né? Se aplica, mas seguimos essa cultura. Não, seguimos, foi a última atualização. Sabe, você está com o Windows 95 e não teve nenhuma atualização, então estamos em 95. Mas por que eu falo Revolução Industrial? Porque o humano, basicamente assim, você tinha o dono da máquina, dos bens, e você tinha a pessoa como simples operador da máquina. Então o que era aquela pessoa? Era uma extensão da máquina. E depois o que vai acontecendo com IA e com tudo, não estou nem falando de IA, né? Coisas muito mais simples. A tecnologia como
extensão do humano, só que eles esqueceram de avisar esse humano que ele era a extensão de um tear, aí tem um pequeno conflito. Então existe essa cultura da extração. Então entra um humano aqui, o que eu preciso fazer? Preciso espremer esse maldito, até que ele, última gota de vida dele caia, e aí eu dou para ele uma aposentadoria. E uma placa, dependendo se a empresa tiver uma área gráfica muito boa. Então, isso daí são as empresas padrão industrial, padrão moedor de carne, né? Só que, o que acontece quando a gente vai para uma, vamos dizer assim, empresas e organizações modernas, inclusive as DAOs, que são organizações descentralizadas autônomas, elas só existem porque elas são organismos, e organismos têm processos, seja uma bactéria, seja uma empresa grande. E o que consiste essa questão da governança? É simplesmente você estruturar todas as reações que acontecem lá dentro, independente da existência de um ou outro fator. Então, qual é o oposto da governança? É o microgerenciamento, porque ele requer que tenha uma intervenção artificial e constante de alguma coisa. E aí você começa a distorcer os processos. Aí você mistura, então, olha a quantidade de distorção. Você tem, então, o conceito industrial básico de extrator, você tem o microgerenciador, então ele se acha dono da pessoa e ainda tem que ficar dando comando assim. E qual que é o problema disso? As empresas que não detêm uma estrutura de governança, elas ficam dependendo de uma pessoa ou de outra, elas não são perenes, elas não sobrevivem, elas não prosperam. Dando um exemplo muito básico de governança, né? Se for no corpo humano, imagina se o fígado decide que ele quer fazer o trabalho do rim. E os pulmões têm que falar para o rim como é que ele tem que trabalhar, porque eu estou trabalhando certinho, você tem que fazer isso, imagina a pessoa morre, não consegue nem vir para fazer uma apresentação aqui, né? E numa empresa, se a gente for resumir a governança de um jeito muito simples, você tem o quê? CEO, o que o CEO faz? Guardião da visão da empresa. Então ele diz, nós vamos para lá, certo? O que os outros C-levels, as outras verticais entendem? Ela disse que era para a gente ir para lá, então se eu sou responsável por essa parte, eu preciso fazer isso para que isso funcione. Aí eu espero que a outra parte faça a mesma coisa. Claro. Então uma parte importante da governança, primeiro, são as relações de confiança. Então eu confio na visão da CEO, eu vou fazer a minha parte, eu confio que a outra parte vai fazer a parte dela. Então isso daí é o estratégico. Tá? Então eu, C-level da área de tecnologia, por exemplo, eu vou falar assim, bom, se ela disse que nós temos que sair daqui para lá, eu preciso olhar para ver se os meus recursos são suficientes. Caso eles não sejam, eu preciso chegar e falar, preciso disso, preciso daquilo. Aí eu preciso falar com o CFO. E está todo mundo, teoricamente, unido nessa visão. Deveria. Legal. Foi definido isso? Vamos para a camada tática, camada de gestão. O que a camada de gestão faz? A camada de gestão, ela tem que garantir que aquele plano que foi estabelecido aconteça. Então, ela é a camada de controle. Controle não significa manter o pessoal esmagado. Não, o controle é o seguinte, é prover para a camada de execução tudo o que é necessário e caso precise de mais alguma coisa, vai recorrendo ao processo. Agora você imagina quando você distorce isso. Quando a camada de execução começa a ter que ter visão estratégica. Não. Então você tem a invasão, né, das camadas das responsabilidades e quando isso toma uma proporção descontrolada, vira o que vira o mundo. É isso que acontece. Dando um resumo, né? Esse seu resumo é excelente. Eu gosto muito dessas citações. Vocês conseguiram resumir algo que a gente fala dentro do Open the Doors, né? Que a cultura organizacional ela é como um organismo vivo. Ela não funciona por comando e controle, mas você a escuta, você a sente e ela se transforma por inspiração. Simples assim. Que na verdade, explica por que a gente está vivendo esse momento, né, de estafa mental aí, de esgotamento das pessoas, porque a gente está num momento, né, de uma cultura muito mais orgânica que veio pelas empresas de tecnologia, a gente trabalha muito mais em rede, né, não dá mais para a gente viver daquela forma tão hierarquizada, né, tão burocrática. Não cabe mais. Muitas empresas ainda tradicionais ainda vivem nesse sistema. A gente sabe que muitas pessoas chegaram a cargos de liderança porque é a única forma de ganhar melhor.
né? Não porque elas realmente tinham uma vocação. Skill para isso. Exato, não tinham vocação para a gestão de pessoas e não aprenderam como lidar com isso. Mesmo quem está dentro de uma visão já mais horizontalizada, está tendo muita dificuldade. A gente sabe que, né, eu brinco muito com a questão de a gente precisa ter high-tech e high-touch. Né? As hard skills e soft skills. A gente precisa saber equilibrar as duas. Da mesma forma como a gente precisa trazer resultado para as empresas, entregando bem-estar. A Deloitte trouxe um termo que eu achei muito interessante. De novo, as consultorias, eu gosto de olhar para elas. Tem que ter, elas são muito legais. Temos que ter. Trouxe algo. Exato. Não, mas tá certo, pô, é legal. Ela trouxe uma questão de sustentabilidade humana. Ainda mais nesse momento que o ESG já está caindo aí. E achei brilhante o termo de sustentabilidade humana, porque, de novo, é uma maneira da gente trazer o humano para o centro. E aí, voltando para a grande questão, a gente está aqui para entender como é que a gente desenvolve uma governança humanizada. Tudo que a gente propõe dentro do Open the Doors trata dessas questões, porque para a gente o maior valor que existe é conseguir desenvolver conversa com quem pensa diferente. Essa multidisciplinariedade que se complementa numa cultura verdadeiramente colaborativa começa com empatia. Empatia real não é aquela, né? Não é esse exemplo ali que eu trouxe de como é que a gente usa uma CNV para fazer microgerenciamento. Não. A gente precisa desenvolver pessoas para que elas realmente consigam colocar na mesa outros talentos além daqueles que a gente utilizou lá no processo seletivo. E ela consiga realmente mostrar para a gente por que ela veio ao mundo. Porque no final das contas, gente, apesar que muitas pessoas ainda dependem muito dessa questão de, poxa, tem alguns perfis que são muito mais empreendedores, têm visão, né? E levam a gente para esse lugar. Existem outras que precisam de uma direção e está tudo certo em relação a isso. Só que o que todo mundo quer, no final das contas, é se desenvolver. Você citou Clóvis de Barros. Gosto muito de filosofia, a gente bebe dessa fonte. Todos os treinamentos que a gente propõe dentro do Open, principalmente quando a gente fala de que existe gênero em tudo, né? E uma curiosidade para o pessoal, o gênero existe em tudo, tanto é que energia feminina é atribuída a organizações orgânicas, energia masculina é atribuída a organizações mecânicas. E a gente não está falando de homem e mulher, não está falando de direcionamento de energia, né? Olhando para esses dois cenários. Então, nesse caldo todo que a gente está vivendo, a percepção de vocês aqui é muito rica. Porque a gente precisa construir uma base de inteligência coletiva para começar a resolver essas questões. Né? As grandes consultorias estão trazendo, né, questões ali de que pessoas prosperam quando os negócios prosperam. Porque a gente sempre quer chegar em algum lugar, a gente quer se desenvolver. E aí, na visão de vocês, olhando para o futuro, o que a gente pode fazer hoje para que a gente comece a desenvolver essa liderança humanizada centrada ali no ser humano, organizando essas regras, esses processos para ter mais ética, mais transparência, mas trazendo esse equilíbrio de resultado e desenvolvimento humano que vai precisar. Porque a inteligência artificial, as novas tecnologias estão chegando para mostrar que não vai existir futuro melhor para a gente se a gente não desenvolver as pessoas. Então, o que a gente pode fazer hoje para se preparar para esse futuro, na opinião de vocês? Eu quero falar de liderança, né? Então, liderança, ela também, nos anos 2000, a gente sofre uma transição ali daquele modelo de chefia para esse modelo de liderança, né? Então, vem uma desconstrução daquele modelo mais autoritário, daquele modelo mais comando-controle, daquele modelo de execução em busca dos resultados. Concomita a transição da internet de escada, especialmente para uma internet de melhor acesso, porque a gente começa a ter acesso à informação de forma muito mais rápida, e a gente começa a falar, cara, o modelo dessa liderança que ela não serve mais para mim, né? Esse cara, ele não pode vir aqui me chibatar para eu ter um quinhão para continuar ao final do mês, ou começo do mês, qualquer data que seja, para eu ter acesso a algum recurso aqui que vai garantir que eu tenha algo para comer à mesa e enfim, eu financio o apartamento em 40 anos e eu compro o carro em 60 meses. Não é possível que a vida se limite a essa experiência. E aí
começam a surgir todas essas teorias sobre liderança, sobre como se tornar liderança, a importância de ter liderança, porque, de novo, a gente conecta um pouquinho com Maquiavel, né? Todo mundo quer ser guiado, quer dizer, todo mundo não. Grande parte das pessoas, elas precisam que alguém diga para onde elas devem ir. Não é a Fernanda falando, a ciência diz que 4% da população tem o gene da liderança. O gene. O que esse gene determina? Determina uma neurofisiologia que o cara ele tem mais tendências para encaminhar pessoas. A química do cérebro dele permite que ele veja o mundo de uma forma que vai orientar, até a modulação hormonal tá nessa história, que vai orientar a pessoa para determinados caminhos com muito mais facilidade. Então, sei lá, você tem mais facilidade que eu para fazer isso, porque lá no seu gene da liderança configurou melhor aí o jeitão que a Michelle é. Então nós temos 96% das pessoas que elas serão guiadas pelos 4%. E aí tem uma senhora romantização sobre ser líder. Uma senhora romantização. Steve Jobs diz assim, você quer que todo mundo goste de você? Venda sorvetes. Você não vai ser líder. Quer nome de líder? Napoleão. Matou uma porção de gente. Quer falar de outra liderança? Hitler. Quantos milhões de pessoas mortas sob uma grande liderança? Então existe uma romantização dessa figura da liderança, porque acreditam que é essa figura de liderança no topo das organizações que vão guiar pessoas para que essas pessoas gerem mais resultado para aquela companhia. Então coloca ali um camarada, esse camarada vai levando as pessoas para elas executarem de tal forma que a companhia vai obter mais resultado financeiro. Nesse meio tempo, tem mais mulher, tem mais homem, tem mais mãe, mulher solteira, tem questões de raça-cor, você tem a diversidade física, mental, tem o crachá com girassol e etc. Não é isso que é liderança humanizada. Mas nem de longe isso é liderança humanizada. E eu vou dizer, Michelle, você pode pegar muita gente e colocar em cursos de formação de líderes. Ele pode até não ter o gene, ele pode ter uma tendência, uma aptidão para aquilo, ele vai conseguir aprender bastante coisa, o ser humano é bom para aprender, só usa 10% do cérebro, se usasse um pouquinho mais então seria melhor ainda. O cara ele vai aprender algumas coisas, ele vai repetir as técnicas, talvez ele chegue em algum bom resultado. Não é liderança humanizada. Não é. A liderança humanizada, e aí eu não vejo só num nível muito estratégico da visão do negócio, Toya, me ajuda a pensar um pouco a respeito disso, mas cara, eu tô olhando para essas pessoas que eu tenho aqui e eu tenho muita clareza e discernimento do que elas podem fazer. E eu vou fazer esse cara enxergar o que ele pode fazer. Então eu vou ser aqui uma dose maciça nesse cara de autoconhecimento que na verdade ele só vai ter se ele quiser. Sabe por quê? A gente só age sob duas perspectivas, interesse e poder de barganha. Então eu tenho interesse em saber quem eu sou, porque eu decido ser melhor. Não é porque meu líder tá aqui me dizendo que eu tenho que ser. O cara às vezes pode dar só um espelhinho pra você. Aí, puta, é um grande líder, o cara me fez bem. Mas quem veio foi você, Michelle. Foi você sozinho. Puta, eu sou essa pessoa. Caraca. Foi porque essa pessoa me mostrou, então, uma grande liderança. E liderança é paulada na cabeça toda hora. Eu falo, é vocação. Vamos te premiar e vamos te tornar líder. Cara, sai correndo desse lugar. Sai correndo. Sem falar na visão, né? Você é tido como louco, né? Sim, porque você tem a obrigação de colocar espelhinho na cara da pessoa o tempo todo e fazer aquela pessoa acreditar nela mesma. Eu já conheci inúmeras que tinham tudo, Toya, tudo. Formação, hard skill, soft skill, inner skill. Faço yoga, medito, tomo ayahuasca, tudo. Tava lá, no cantinho, chorando os caraminguás. E não é gerar receita só para a empresa, é gerar valor para si próprio. E isso é liderança humanizada. O resto é consequência desse processo. Se você se conhece e sabe pôr o espelho pro outro, porque você já se viu,
Vai passar uma mãe que tá num momento ferrado da vida dela, você vai falar, cara, fica 15 dias em casa e descansa. Porque tem um time aqui, pessoas que se conhecem, que vão aguentar você fora da empresa nesse momento. Dá um tempo pra você, cara. Vai lá, vai se conhecer um pouquinho mais e resolve a tua vida. Quando você voltar, volta aqui pra você mostrar pra você que você é... Eu não posso falar isso, desculpa. Você é, cara, incrível. Mas é uma decisão muito interna. E o papel do líder é botar esse espelho e falar, você é demais, sabia? Sabia que você é incrível, que você tem tudo? Sem puxar saquismo, sem lambeção. E dizer às vezes, olha, isso aqui, cara, não é teu forte. Para de... Eu uso muito o exemplo de pessoa com necessidades, né, especiais, uma mobilidade reduzida e etc. Pô, o cara é cadeirante. O cara é cadeirante. Onde é que ele é forte? Ele é forte no braço. Usa o braço super forte que esse cara tem. Não vai usar outra coisa que de repente esse cara hiperpotencializa aquilo que já é um superpoder que essa pessoa tem. Aí entram questões de capacitismo, né? É isso, é isso. Tudo a mente, no final das contas. Tudo a mente. Eu vou passar para você agora. Mas até quando a gente fala, né, de coisas de LinkedIn, né, o pessoal confunde líder com gestor. A primeira coisa, você pode ver, quando alguém vai reclamar, porque o gestor não sei o que, eu já sei que a pessoa não passou num MBA lá, não manja governança, né? E aí vem essa diferença, né? Porque, primeiro ponto, né? Se você for olhar, existe essa questão de que as pessoas elas geram valor com base nas características que ela tem, desde que elas sejam colocadas no lugar certo. Aí vem essa questão, porque a pessoa ela vai, eu vejo isso muito no mercado de tecnologia, o pessoal olha e fala, não, porque agora o que dá dinheiro é Flutter, não, porque agora é Dart. E o pessoal, eu lembro quando tinha o Globo Repórter que falava, agora vocês têm que comer a jabuticaba, e todo mundo comia jabuticaba, aí depois era chuchu. E eu fico vendo que as pessoas elas perderam o propósito, que é basicamente gerar valor para a sociedade. Inclusive, existem empresas lucrativas que não geram valor nenhum para a sociedade e elas só existem por causa de uma mecânica descontrolada do mercado financeiro. E está cheio de empresas assim. Com certeza. Porque você tem aquela história, a empresa ela é lucrativa, mas ela não serve para nada. Não muda nada. Não muda nada, não agrega nada, então ela só está lá para gerar tumulto. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do gestor, o gestor é como se fosse um manobrista de estacionamento, né? Porque ele está lá para acomodar as coisas, então não é ele o líder. Né? Então, se a gente pega o gerente é um líder? Não, o gerente é um manobrista. O líder é aquele cara que conduz, é aquele motorista de ônibus, sabe? Vai levar você daqui até Atibaia para você comprar morangos porque você viu no Globo Repórter. Né? Então, entra essa questão que assim, a liderança ela normalmente assim, ela é obrigatória para o C-Level, porque basicamente o C-Level é o seguinte, primeiro, tem que ter autorresponsabilidade, o líder ele não pensa nele, ele pensa na organização, porque naturalmente ele confia na organização e a organização devolve para ele. Se ele não confia na organização, ele deveria sair da organização. Né? E aí você tem as camadas, que é a camada de acomodação, você tem a camada de execução, que tem que estar focada na resolução do problema e tem que trabalhar tranquilo. Então, sabe aquela hora, eu vou falar muito da área de tecnologia porque onde eu vi é mais distorção, né? Aquela história que está lá o programador bonitinho lá programando, focado, ele conseguiu focar finalmente a maldição da conexão do banco de dados e chama ele para uma reunião de negócio que não tem nada a ver. E aí você quebra o padrão de raciocínio do cara por 3 horas. E aí depois no final você fala, mas esse cara não produz. Mas aí o que acontece? Como o líder não tem noção do que o cara faz, ele não pode mandar embora, porque ele não sabe para que o cara serve, ele não sabe nem para que ele serve. Então olha, o que eu tô fazendo um conjunto de distorção. Quando a gente fala basicamente de governança humanizada, o primeiro ponto é você reconhecer a diferença entre as pessoas e você propiciar o melhor ambiente para cada uma delas. Tudo vai produzir se estiver no lugar certo. E se não estiver no lugar certo, normalmente não vai produzir isso. Isso vale desde o estagiário até o conselho mesmo. Porque tem essas situações, por exemplo, tem gente que monta conselho ilustrativo. Depois começa aquela festa da uva de formação de conselho. Tem gente que monta um conselho porque é legal. E aí você chega numa reunião de conselho e não tem nada para fazer. Coisa mais
esdrúxula. E acontece isso daí. Então, governança humanizada, não existe governança humanizada e não humanizada. Existe só uma, que é governança de pessoas, desde que estruturada pelo... Então, se você estrutura a governança do jeito certo, ela automaticamente é humanizada. Se você não está considerando o fator humano, então você está falhando na governança básica e provavelmente alguma Big Four deve ter falado sobre isso algum dia. A gente confunde muito isso, né? São vários termos aí. Eu gosto muito do que você traz essa hierarquia da organização, não é? Fica cada vez mais claro. É muito didático. Exato, exato. É didático e principalmente faz a gente entender esse lugar da liderança, da visão. Sim. Orientar por uma visão é sair daquele comodismo do status quo. Né? Tá dando certo aqui, vamos manter assim? Porque a gente está na nossa zona de conforto. Gente, a gente está vivendo um momento, vocês todos aí, todo mundo, né? As crises climáticas, a gente brinca no Open the Doors, que são várias filas do fim do mundo. Né? Como desenvolver confiança na fila do fim do mundo? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz nos eventos, inclusive, que a gente realiza. E a grande questão é, você precisa primeiro olhar para dentro, para você encontrar essa confiança dentro de você. E a mesma coisa, fazendo zoom in, zoom out. Né? Quando a gente fala de liderança, que vocês trouxeram muito bem, é um trabalho que a gente faz de zoom in para dentro de cada indivíduo, cada líder, e a gente vai ampliando um pouquinho, né? Como é que é esse zoom in dentro da cultura organizacional, da governança, né? Trazendo todos os stakeholders, como é que a gente prova valor, e aí a gente vai fazendo aquele depar de zoom out para a sociedade como um todo. O que eu estou fazendo aqui, o que a gente está fazendo estrategicamente dentro dessa organização, olhando para esse futuro, pensando que realmente os recursos que a gente tem na natureza são finitos e esses problemas, né, todos climáticos que a gente está vivendo deixam muito evidente e cada vez mais a gente vai viver esses momentos de instabilidade. Então, sim, a visão ela é extremamente importante e ela consegue orientar a gente para realmente buscar novas soluções, desenvolver novas formas de a gente se reorganizar e testar esses modelos que vocês trouxeram muito bem aí, por várias provocações, né, a respeito de como é que a gente pode pensar numa governança humanizada. A gente já deu 1 hora aqui de transmissão, eu por mim ficaria mais uma, né, porque é tanta coisa, é tanto conceito legal que vocês trouxeram. Se tiver bateria... Né? E tanta experiência, depois as pessoas não vão conseguir ouvir, né, vai ficar muito longo, né, mais fácil a gente fazer em etapas. Então, gostaria demais assim, de agradecê-los pelas contribuições que vocês trouxeram. Acho que pra gente aqui no Open é de uma riqueza muito grande. Né? A gente sabe que inteligência coletiva se faz multiplicando essas visões, da mesma forma como a gente acredita que é trazendo, né, equidade, diversidade e inclusão para as organizações, porque é o jeito que a gente realmente consegue olhar para fora, para o Brasil como um todo, como uma grande oportunidade, né, de trazer isso para o lado de dentro, aproveitar e realmente orientar, né, por um caminho muito mais estratégico para esse futuro que a gente está indo. Então, gostaria de pedir que vocês fizessem sua mensagem final, né, do que vocês concluem dessa conversa e quiserem ficar à vontade depois para deixar onde que as pessoas encontram vocês também, né, fiquem super à vontade. Bom, eu penso que a conversa termina onde ela começou, né? Ela termina sempre numa busca incessante por a gente entender um pouco mais quem é a gente mesmo e dar sentido à nossa caminhada, né? A gente pode decidir conforme Einstein disse, ou a gente trata essa passagem por aqui como um milagre ou não como um milagre. Se a gente olhar como um milagre, a gente pode tentar dar um pouco mais de sentido para isso, usar esses incontáveis conceitos e estruturas que sim possibilitam que a sociedade como um todo e também por meio das empresas elas tenham uma estrutura melhor, né? Eu gosto muito de reforçar que só existe transformação social e avanço social onde está o capital. Então a gente até pode idealizar alguns outros modelos econômicos, a gente pode achar que eles são muito legais e muito bacanas, mas a verdade é que o avanço da sociedade ele só é possível por meio do capital. E aí quando a gente olha para esse segundo setor, a gente pode questionar o nosso modelo capitalista, porque
como o Toya trouxe, a gente está um pouquinho estagnado, estamos engessados aí no nosso modelo. A gente trata de marxismo hoje, quase 100 anos, né, depois do marxismo, que já não é mais aplicável, o mundo já não é mais o mesmo, a gente tem incontáveis adventos, né? Então, a gente hoje tem alguns conceitos sobre um capitalismo consciente que leva a gente, então, para alguma conexão com esse tema de governança humanizada, ou seja, aquilo que eu faço, colocando as pessoas no centro das organizações, com certeza vai levar a expressão dessas pessoas para a sociedade para algo mais construtivo, mais positivo, né? Então, você abriu aqui a nossa conversa falando de uma fala polêmica que impacta diretamente, né? Quem está lá no topo e aí vem um efeito, né, que descarrega para toda a base, não só uma comunicação inadequada, a gente não pode aqui simplificar algo que com certeza tem efeitos que são nocivos socialmente falando. O mundo não precisa mais disso. A gente tem que usar as organizações para promoverem efeitos, impactos positivos em toda a sociedade. Eu nem estou passando pelas mudanças climáticas ainda, que também deveriam estar no centro aqui das nossas decisões. Né? O olhar para a solução e inovação deveria ser só esse, né? Não a polarização social que a gente vive. Eu verdadeiramente acredito que nós somos capazes de resolver os problemas que nós mesmos criamos. Eu acredito, e acredito que a tecnologia vai possibilitar, vou aplicar um Pareto aqui, ela pode resolver 80% dos grandes problemas que a gente criou, como, por exemplo, as desigualdades. Por meio da tecnologia é possível dar mais acesso ao alimento, e por meio da tecnologia é possível que as pessoas tenham acesso à cadeia produtiva, né? O Toya trouxe um dado interessantíssimo. Você tem gente hoje que, por meio da IA, você pode produzir 9 milhões, né? Não sei se são dólares ou reais, enfim, whatever knows, né? Qual é a moeda, mas é muito diferente do que você produzir 600 mil faturáveis para uma companhia que não tem essa visão de inserção na cadeia produtiva. Por que isso é possível? Graças à tecnologia. E só por meio do capitalismo também alguém que está numa condição menos favorável, por meio do trabalho dela, eu não quero entrar aqui nas discussões sobre o mínimo necessário para que a competitividade se inicie, tá bom? Não dá pra gente dizer que quem está numa condição muito desfavorável tem a mesma condição de competição de alguém assim, relacionado a alguém, em relação a alguém que está numa condição mais favorável. Mas só por meio desse modelo econômico somado à tecnologia, com certeza a gente vai resolver os problemas que a gente tem. Então, começa dentro, começa no começo da nossa conversa, acho que começa a gente olhar para dentro e se questionar. Eu trabalho pelo quê? Em nome do quê? Onde eu estou inserido nesse momento? Será que eu vou ficar muito centrado nas pequenas questões do meu ser, quando são pequenas, quando comparadas à complexidade humana e tudo que a nossa sociedade vive? Quando eu penso em mim como uma boa ancestral, é o que eu estou fazendo hoje que vai deixar para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos, né? Isso me extrapola num âmbito imenso, né? Me reduzir a as minhas decisões é muito egoísta, é muito quase pequeno. Então, a conclusão que eu chego é olhar para dentro. E além da gente olhar para dentro, a gente ter essa consciência de como é que a gente pode resolver esses problemas aqui, porque dá, viu? Eu acredito que dá. Também acredito. Tá? Eu não acho que eu não seja otimista, não. Acho que eu sou bem realista. Eu acho que dá. Todo líder é otimista. Você não consegue orientar pela visão, hein? É importante. Temos que ser. O líder é um construtor. Exato. Sempre achando que tem solução. Ele conta né? qual que não está construído, né? E até pegando essa questão do capital, o que é o capital? Ele, na verdade, é como uma energia elétrica. A energia elétrica ela tem que fluir. E aí você tem que decidir se você é um resistor, você está lá só transformando energia elétrica em calor, só fazendo isso. Se você é um transformador, um capacitor, uma bobina, que você transforma aquilo em outra coisa. Então, se você não é de engenharia elétrica, você não entendeu nada. Mas onde está o grande ponto de toda essa conversa? É uma pergunta. Se você é uma pessoa física, e essa pergunta você não vai responder para mim, você não vai responder no chat, por favor, responda para você, escreva num papel, guarde para você. Para que você serve? Para que você serve? Você serve para alguma coisa? Com certeza. Para quê? Ou para que você gostaria de servir? E se você é dono de uma empresa, você é líder de uma empresa, a sua empresa serve para quê?
além de gerar caixa, se gerar, né? Porque a gente sabe que elas não geram aí, ficam lá queimando caixa. E no final é basicamente sobre isso. A energia ela está circulando, cabe a cada um de nós ver se isso está sendo multiplicado, transformado ou simplesmente perdido na cadeia, né? E a gente sabe que nada funciona com base na acumulação, tá? O pessoal acha que tem alguém guardando dinheiro embaixo do colchão. Não, o dinheiro ele está girando, ele é necessário, ele é tão necessário quanto a energia elétrica. Então a culpa não é do capital, mas é do que você faz com o capital ou que você permite que seja feito com o capital. Pareceu comunista, mas não sou. Maravilhosos. Gratidão por essa construção coletiva. É muito interessante porque geralmente essas conversas ficam reservadas, né, de uma maneira tão privada, né, sempre só com 2 pessoas nas mentorias que eu faço. E vocês estão aqui abertamente abrindo o coração, trazendo tantas experiências e tantas visões e principalmente, né, utilizando esse superpoder de pensamento crítico com tanto repertório, né? A Fernanda mesmo trouxe vários conceitos aí de tudo que ela lê, que ela estuda, e o Christopher, né, o Toya também, sempre foi um grande estudioso, né, de sociologia, em primeiro lugar, né, sociologia de negócios, né, se a gente for entender dessa maneira como uma ciência, e acompanha o desenvolvimento. E a gente sabe que gerar valor precisa sim do gerar o valor financeiro, né, a gente precisa construir esse universo para onde a gente está indo, mas também precisa desenvolver esse valor humano, né, e para isso a gente precisa repensar esses caminhos do que a gente está fazendo até aqui. Então convido vocês a acompanharem mais os conteúdos do Open the Doors. Eu sempre estou compartilhando e a gente tem vários treinamentos aí para ajudar. Então, né, querendo saber mais, me chamam. E agradecer. Muito obrigada a vocês por estarem com a gente hoje. Até o próximo episódio, que com certeza vai ter continuação. Nos aguentar estaremos aí. Vamos lá. Até mais, gente.